nossa glória cheia, estava com a responsabilidade da palavra nessa hora. Eterno, nós entregamos a tua serva em tuas mãos, para que a tua vontade seja plena, realizada na sua vida, Rua Elohim, através do teu Espírito, trazendo à baila aquilo que tu tens a nos trazer nesta manhã. Nós abençoamos, nós desejamos que tu possas calar nos nossos corações nesta manhã com este choro. Choramos gratos, deixemos choro, Mashiach. Amém. Amados, precisamos estar primeiramente com nossos corações descansados. Shabbat é um descanso e nós estamos vendo que o Senhor nos cobra esse momento, cada um de nós. A Parashá passada, a Parashá retrasada, elas vêm falando muito sobre o Shabbat. Abra sua Bíblia lá em Êxodo 34, 33, um pouquinho finalzinho da Parashá Vayekhel. Nós vamos pegar o finalzinho da Parashá Kitzá, porque foi um momento assim maravilhoso, um momento de grande importância e que reflete muito nesses dias nas nossas vidas. Versículo 33. Melhor, vamos ler do 33. Assim acabou Moshe de falar com eles e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Quando ele desceu ali do monte, o rosto dele resplandecia. Ninguém conseguia ver, olhar para ele, de ver aquela glória de Hashem sobre a vida dele. Então resplandecia, ninguém conseguia olhar. E ele botou um véu, é claro que Hashem tinha um propósito nesse momento. Verso 34. Porém, entrando Moshe perante o Senhor para falar com ele, ele tirava o véu até que saía. E saindo falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Então, diante da presença de Hashem, nós não precisamos descobrir, nós precisamos estar totalmente conectados com Ele. Conectado. Nada pode nos impedir. Qual é o véu que nos impede de estar conectado com Hashem? É o véu do pecado, é o véu da soberba, é o véu da indiferença e outros assim. Véus destas formas nos impede de estar conectado diretamente com Hashem. Como assim nós vimos aqui Moisés? Assim, pois, viam, verso 35, os filhos de Israel, o rosto de Moshe, e que resplandecia a pele do rosto de Moshe. E tornava Moshe a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Baruch Hashem. Eterno, em nome de Yeshua, Senhor, clamamos nesta manhã a Ti, Pai, que todo véu que tem, Senhor Deus, nos impedido de ter uma conexão contigo, de sentirmos a Tua glória, o peso da Tua glória sobre as nossas vidas, Senhor, que nos tem não permitido enxergar a glória que o Teu Rua, Senhor, traz quando nos unimos para Te adorar, em um só corpo, em um só espírito, em uma só fé, para tornarmos essa conexão viável, pois o Senhor está aqui. Mas será que, Senhor, todos nós estamos em nossos corações conectados com a Tua glória?
em nome de Yeshua, Senhor, eu te peço, Pai querido, que todo véu que eles têm impedido dessa glória, a ansiedade, a doença, os medos, o pecado, a desobediência, as transgressões abomináveis, o ódio, a ira, a cólera, Senhor, se não há fruto do Espírito, que a tua misericórdia possa nos conduzir a produzir frutos do teu Espírito. Eu me clamo nesta manhã em nome do Mashiach Yeshua. Amém e amém. Então nós vimos que Moshe, quando acabava de falar com Hashem, ele tinha que cobrir o rosto dele, porque não suportavam a glória que estava ali. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, do verso 13 a 16, diz assim: e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, quer dizer, ficaram sem uma conexão ali com o Senhor, com Moshe. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura antiga, da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que o Mashiach foi ao que removeu. Mas até hoje, quando é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Aqui não somente ele fala do Yehudim, que ainda não reconhece o Mashiach como seu Salvador, mas como também o que crê, o crente que crê e o que não crê, menos ainda, não conseguem enxergar a presença, a glória do Senhor. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Por que é importante nós termos um coração convertido? O que vem a ser isso? Um coração que reconhece que só tem um único Deus na sua vida. Um coração que reconhece que ninguém vai ao Pai, a Adonai, se não for por meio do Mashiach. Então nós temos essa conexão, a conversão é isso, é uma nova consciência que sela no batismo. Quando descemos as águas, nós estamos declarando diante do mundo que nos vê e do mundo espiritual que nós somos uma nova criatura, que agora nós somos servos do Senhor e queremos servir somente a Ele. Então essa conexão, esse véu, ele sai. A gente passa a enxergar, a gente passa a entender o que o Senhor está falando, o que o Espírito realmente está dizendo ao nosso coração. Então, continuando também lá em Isaías 6:10, essa situação tornou o coração do povo insensível. E até hoje, não só os judeus, como eu acabei de dizer, mas todo o ser humano, ele tem um coração endurecido. E muitos que já disseram que aceitaram o Senhor, que desceu uma unção sobre eles, continuam também com o coração endurecido. E aí ele endurece não só o coração, mas também endurece os ouvidos e fecha os olhos. Então a gente, quando não se converte de verdade ao Senhor, quando a gente realmente não restaura aquilo que Ele nos mandou restaurar, aquilo que nos conecta com Ele, nós ficamos cegos, surdos e com o coração duro. A gente não consegue entender, não consegue ser descortinado o que Hashem quer revelar. Você fica entre paredes. Sabe o cavalo, quando ele usa aquele tampão de olho, né? Ele só olha para frente, ele não consegue ter um olhar bem amplo, como nós dissemos na enfermagem, o olhar holístico, da cabeça aos pés. A gente tem que ver tudo,
Quando nós estamos aqui como líderes, nós temos que ter um olhar holístico, bem aberto, para a gente perceber todas as situações. E quem faz isso é o Lua de Adonai, dando discernimento de espírito, dando a nós unção que nos capacita para perceber as necessidades. Então aqui ele está falando, para que isso tudo aconteça, para que não venha ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então ele está dizendo aqui bem claro, que se nós continuarmos com esse véu, a gente não é salvo, a gente não se converte, a gente não cria essa conexão real com o Eterno. Vamos continuar só andando igual um cavalinho, naquela mesmice, naquele mesmo ensino, naquela mesma percepção, naquela mesma convicção, quando ele quer abrir, quando ele quer clarear, ele quer que você avance. Eu sou uma pessoa, falando de mim, que eu gosto muito de olhar bem para longe, bem para frente. Eu não fico olhando muito para trás. Para trás eu olho para as coisas que me trazem aqui esperança. Mas eu procuro olhar para frente, sabe, avançar. Não olhar as circunstâncias, porque as circunstâncias nos param. Os problemas nos param. Toda circunstância adversa vai te parar. E a gente tem que prosseguir, porque o Senhor diz que o caminho é estreito. Nesse caminho tem abismo, das suas lados, do lado direito, do lado esquerdo, tem curvas sinuosas, que a gente pode fazer de mau jeito e cair no abismo. Então, não é como o mundo anda, não é larga a porta, não é largo o caminho. Tudo que leva ao reino é estreito. O reino de Deus é tomado à força. Eu tenho que prosseguir. Kadima, eu tenho que prosseguir para alcançar esse reino. E com força, porque senão eu não chego lá. Então Isaías está aqui complementando o que foi falado lá em Shemot 34, em 2 Coríntios 3:13. Então, para depois desse preparo aqui, dessa abertura, desse ensinamento de Hashem, ele diz que reúne o povo. Aí que ele chama o povo. Nessa paraxá vai Êxodo 35, ele vai falando, e estas são as palavras que ele ordenou. Ele fez o quê? Ele reuniu o povo para lhes falar tudo que o Senhor falara com ele. Aonde? Lá no Monte Sinai. Então ele tinha que descer com aquela glória, falar o que está acontecendo, para poder transmitir, e o povo poder entender. Por isso que o véu era colocado para quem estivesse ali conectado com a Hashem, vai conseguir ouvir. A glória vai conseguir entrar no coração deles. E aí ele diz aqui no verso 2 e 5 do capítulo 35. 6 dias trabalhará. Ao Senhor repetindo o 4º mandamento de novo. Seis dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo. O Shabat do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Você acha que isso mudou? Isso não mudou. Você pode não morrer fisicamente assim, por morrer, não. Mas ocorre uma morte espiritual. Ocorre uma morte em tudo que você toca a sua mão. Porque ele não negocia. Nós temos que entender que a gente não negocia. É uma ordem. A gente não tem que negociar a festa, a gente não tem que negociar o dia do Shabat, a gente não tem que negociar nada que Deus predeterminou. Olha que ele esteve lá no Monte Moshe, foi chamado para receber essa lei e para que nós a transmitamos da forma como ele determinou. E fazer
compreensível aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, para que a gente não venha a ser o quê? Lançado nas trevas exteriores por causa da nossa rebeldia. Porque nós queremos assim, por causa da nossa desobediência. Deus não negocia. Não tem um jeitinho brasileiro, como fala. Não rola pizza nem churrasco. É a ordem. E se ele diz que quando Yeshua vir, vai reger com vara de ferro, o que vocês esperam do vara? Então aqui ele está dizendo estas palavras. E começa: não acendereis fogo. Tá, é uma ordem não acender fogo no Shabat. Por quê? Nós vamos para o fogão, vamos para qualquer lugar trabalhar. Então o que nós fazemos? Evitamos tudo que leva a trabalhar. Então por que está dizendo, não acenda fogo no Shabat? Porque eu já providenciei para você o maná do segundo dia. Ele dá o maná o sábado inteiro. A gente come na sexta-noite, a gente come no sábado. Ele já deu o maná. Então evite de trabalhar, evite fazer qualquer coisa que não esteja relacionada a eu fui socorrer essa vida porque ela está morrendo, ou porque eu tive que dar um prato de comida. Tudo que for em favor da vida, nós podemos fazer. Mas o que é em favor da minha vida, em termos assim, porque eu achei que eu tinha que resolver isso hoje, que eu tinha que comprar hoje, que eu tinha que resolver isso amanhã, não é negociável. Você diz, 6 dias você vai trabalhar. Um dia Deus está pedindo, é basicamente um dízimo da semana. Ele está te pedindo para você atentar para o que ele está falando. Aleluia. Em Êxodo 16, essa referência, versículo 23 a 24, respondeu-lhes ele: isto é o que o Senhor disse: amanhã é repouso, o santo Shabat do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei. E o que quiseres cozer em água, cozei com água. E tudo que sobrar, separe e guarde para o dia seguinte. E guardaram-na até pela manhã seguinte, como Moshe ordenou, e não cheirou mal e nem deu bicho. Então o Senhor dizendo, tudo a fé, todo ato de fé, se você crer, não vai estragar, não vai faltar. Se eu não fizer isso hoje, se eu não resolver esse problema hoje, vai faltar amanhã. Não vai. Porque o Senhor, Ele nos capacita. O Senhor, Ele cumpre essa promessa de que não faltará. Baruch Hashem. Aleluia. A gente está afirmando e relembrando nesta manhã que a gente não precisa se preocupar com nada. Preparar, buscar pão, que não vai faltar, uma vez que essas ações são tipos de trabalho. A ordem é descansar. Para. Vai conversar com a família, vai sentar, vai comer junto. Sabe quando a gente senta à mesa, não surge as conversas? É na mesa que surge as conversas. Se você ficar na frente da televisão, não tem conversa. Se você fizer outra coisa, não tem conversa. Então, sentados à mesa no Shabat, assim representado sempre o Shabat, é um momento que você parou, mesmo estando em casa, chegou no pôr do sol, para, gente, fica ali, vai jantar, vai conversar, reúne a família, porque é assim que é mostrado sempre os quadros dos judeus, a família sentada, acendendo a luz do Shabat, comendo o halá, e depois comendo a sua comida, comendo suas refeições à mesa, para ter o quê? Comunhão. Nossas famílias estão sendo destruídas porque não há comunhão. A gente está deixando de conhecer um ao outro porque não tem comunhão. Os problemas estão no Shabat. Você entra no Shabat com problema, você entra no Shabat com ansiedade, você entra no Shabat chateado, aborrecido, com raiva. Gente, isso não é Shabat, você não entrou no Shabat. Entenda que o Shabat é um dia de parou, dá o bloqueio, corta, parou. Chega.
renovação. Dá um tempo para a sua mente. Nossa mente tem que se renovar. Se a mente não se renovar, a gente não aguenta passar o restante da semana. A ansiedade vai tomar conta de você. As expectativas vão tomar conta de você. Então, a gente tem que começar, eu tomar a decisão. Eu não quero pensar nisso hoje, acabou. Eu não vou fazer hoje isso. Irmãos, o poder está em nós, na decisão. Eu decido assim, e assim será. Barulho cheio. Então não adianta dar jeitinho, não adianta querer dar suas desculpas, porque não querer cumprir esse mandamento é mesmo que continuar com o véu sobre o rosto. Mas eu tenho que ir lá. Você está com o véu no rosto. O Senhor está dizendo para você, você não se libertou desse véu que te separa. Lembra da cortina lá no tabernáculo? Ela fazia o quê? Ela separa o Santíssimo do Santo. Aqui tem o Santíssimo. Então, nós temos que compreender uma aula aqui errada. E quando nós chegamos aqui, mesmo não tendo um degrau maior, mesmo não tendo a nossa separação aqui, como tem aqueles corrimão, esqueci de dar o nome, que faz a separação, nós temos que entender que esse é a forma que foi determinada por Hashem para a adoração no templo. Então nós seguimos a ordem a seguir, esse tabernáculo dentro e fora. Então quando a gente chega dentro de uma casa judaica, nós entendemos que temos um aroma gudas, porque aqui dentro está a Torá, como lá no Santíssimo tinha a arca, os anjos, a Torá lá dentro, a vara de Arão, e totalmente separada daquela cortina, aquele véu imenso, pesadíssimo. Quem podia entrar lá? Quem podia? Somente os sacerdotes. E hoje, como sacerdotes do Senhor, nós temos essa responsabilidade. Quando nós chegamos aqui, isso aqui não é o templo. Não é o templo que está destruído em Israel, mas é um templo que eu carrego dentro de mim. E ele tem que refletir, ele tem que espelhar a mesma glória que lá do templo. Então eu não posso chegar aqui com véu em mim. Eu tenho que chegar aqui, tirar o véu e encher com a glória do Senhor. Está cheio da glória dele, porque eu vou adorar, porque eu vou louvar, porque eu vou estar aqui. Então tem que ter esse respeito, tem que ter essa postura, porque nós estamos representando esse momento que foi ordenado, porque depois que você lê isso aqui, quando ele chamar o povo, quem teve a preocupação de estudar a Torá, quando ele chamou, foi para o quê? Foi para ser ordenado o quê para aquele povo? Para que eles, verso 5 do capítulo 35, tomai todos de vós tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto. Você vê que Deus nos prova em todo instante. Ele não obriga ninguém a nada. Mas Ele está dizendo, seu coração tem que ser voluntário e disposto. Ele está te provando. Ele não está te obrigando, mas Ele está te provando se você realmente quer ter esse coração. Disposto, aí trará por oferta alçada, quer dizer, uma oferta determinada. Oferta alçada é uma oferta determinada para um propósito. Uma oferta alçada. Aí ele diz qual? Ouro, prata, cobre. E assim ele vai falando durante todo esse capítulo um tipo de oferta determinada que tinha que trazer naquele dia. Para quê? Para a construção do tabernáculo. Então Deus, ele é detalhista, mas ele nos prova o tempo todo. Mas para quê? Para que botar coisa aqui? Para quê? Ele está vendo.
Se tu tiver um coração disposto e voluntário, você será usado para isso. Baruch Hashem. Continuando. Mateus 13, 11, 14, 16. Ao que respondeu, porque vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles, hoje, não são somente os eruditos, mas também os goentreiros, não lhes é isso concedido. Então, com o véu no rosto, você não enxerga, você não tem coração disposto, você não é voluntário, você não é obediente. Irmãos, tudo isso aqui está sendo anotado, não é de Sheila que está falando, não. É a palavra, é o estudo dessa manhã. Se o seu coração estiver ligado para ouvir, está anotado que você está aqui. E ele vai cobrar depois do dia que precisar. A gente tem que ficar ligado. Porque o Espírito Anticristo também está procurando impedir que a gente entenda o que ele está falando. Então aqui ele falou, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, que nós lemos, ouvireis com os ouvidos. Isso aqui está na Bíblia de Rabachá, livro de Mateus. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Olha que triste isso. Coração endurecido não deixa a gente entender, não deixa a gente ver, não deixa a gente ouvir. Isso é muito sério, irmãos. São coisas espirituais, não são coisas carnais, são espirituais. E ele continua dizendo, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Olha as condições do Pai. Isso aqui está em Mateus, irmãos, capítulo 13. Ele está falando aqui bem claro que um coração endurecido não vai ver, não vai ouvir, não vai entender e não vai se converter e não será curado. Mas ele diz, bem-aventurado porém os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. O Baruch Hashem. Teus olhos estão vendo, teus ouvidos estão atentos, Baruch Hashem. A sua vida está assim. Então, mas se você não vestir essa camisa das ordenanças, você não vestir a camisa das mitzvot, a ordem, a lei, você é um candidato a estar com o véu sobre o seu rosto. Aleluia. Não tem desculpa. A todos nós tem sido dada a oportunidade de conhecer e de colocar em prática o que antes em nós nos impedir de enxergar. Quando que nós começamos a restauração, o Senhor falou, o ouvido ouviu e os olhos começaram a enxergar. Primeiro ele fala, há muitos anos, há 20 anos atrás, a gente falou-me, e ao falar, eu busquei para enxergar o que ele queria revelar. E aí quando ele revelou, nós entramos pelo caminho que traz, que nos leva a compreender a sua lei, para o destino, o eterno, aleluia. E Yeshua então o que nos impedia de enxergar? Nos impedia de enxergar exatamente era o véu da nossa ignorância. Nós não sabíamos, nós estávamos inseridos numa outra teologia, nós estávamos inseridos em outros conhecimentos, mas eu não conseguia nem nunca, eu vou dizer para você de coração, com certeza, eu nunca ouvi, tem até irmãos aqui que são testemunha disso, que na minha outra casa, eu nunca tinha ouvido falar de judeu e muito menos de demônios. Eu tive experiências de nós irmos ser chamados numa casa para ir ali
repreender, mandar embora um cheirinho, um demônio que estava numa pessoa, e fui com os desses da casa, com esses da casa. Você sabe o que aconteceu, irmãos? Eu chegar nessa casa, me botaram para fora, porque o demônio olhava para mim e dizia, só ela pode. Porque ele já sabia que os meus olhos estavam abertos. E aquele povo que estava comigo não tinha autoridade, mas eles me botaram para fora. E ao sair daquela casa, eu fiquei lá fora, e aí aquele demônio fez a festa, vamos dizer assim. Praticamente quase derrubou 4 homens. 2 seguravam um braço, 2 no outro braço, e eram líderes dentro daquela casa. Ele só fazia assim com o braço. E por pouco ele não virou os 4. Quando eu vi aquilo, irmãos, eu, tão franzina, tão pequena, né, com a minha fé pequenininha, eu entrei. E entrei naquele lugar, na autoridade do Senhor. E aquele espírito olhou para mim, me encarou, e eu falei assim, solta. E ele soltou. E sentou do meu lado. E queria conversar, só que eu não conversei com ele. Mas eu disse, sai. Eu não sabia nem como tratar aquele espírito ali. Sabia nem como responder. Mas o coração, o Senhor olha o coração. Ele disse, eu já te dei autoridade. Só que a gente não sabe expressar essa autoridade. E o Senhor, com o tempo, Ele vai nos amadurecendo. E ali, aquele espírito ainda perdurou por dias naquela casa. Sempre, praticamente no mesmo horário, havia aquela manifestação. E aquela família começou a me chamar para mim poder ir lá para ajudar aquele jovem. Irmão, depois de muito, não lembro de quantos dias foi. Eu enfrentei várias situações lá dentro, mas ele nunca me tocou. Ele só olhava para mim. E ele gritava o tempo todo, o anjo está me queimando, o anjo está me queimando. Tudo aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Até que um dia eu sentei e eu peguei a Bíblia, eu falei, não é possível, esse espírito tem que ir embora. E eu peguei a Bíblia e ali eu abri, eu me lembro que era um salmo e que falava sobre o quinhão. Eu me lembro disso. E aí, quando eu comecei a ler, aí ele botava a mão na Bíblia para não ler, aí ficou aquela guerra ali segurando a palavra, e eu lia, e aquele espírito falava para não falar, e eu fiquei lendo aquela palavra, eu falei, Senhor, a tua palavra é poder, a tua palavra vai mandar esse espírito embora de seleção, e agora, a tua palavra, e em nome, né, precisa, que eu entendi que Yeshua é Jesus, eu disse, em nome de Jesus, sai agora. Irmão, foi real. Aquele menino, ele foi jogado por teto. Quando ele foi jogado por teto, ele caiu no chão, ele levantou. Ele levantou livre daquele espírito. Nunca mais se manifestou. Então, amados, a gente, na nossa simplicidade como Hashem, com o véu retirado dos nossos olhos, as manifestações, essa foi uma delas. Eu tive várias manifestações bem difíceis e terríveis dentro da congregação, fora da congregação. E o Senhor vai trabalhando conosco, vai nos instruindo, para que a gente enxergue, ouça, para que Ele use-nos como seus sacerdotes. E continuando aqui, em 1 Reis 18, 21, o Senhor fala que nós não podemos cochear entre 2 caminhos. Uma hora eu creio, uma hora eu não creio, uma hora eu tenho fé, uma hora eu não tenho fé, uma hora eu quero Jesus, uma hora eu quero Maria, uma hora eu quero Jesus, uma hora eu quero o outro lá do outro lado. Você não pode cochear entre 2 caminhos. Ou é, ou não é. Entende? Então ele diz aqui em 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, isso aqui antes de acontecer lá no monte, os
400, né, dele botar água, e aconteceu todo aquele movimento. Ele diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Eu não posso, irmãos. Foi o que foi dito aqui: tadinho, prossiga. Eu não estou vendo nada, mas o Senhor diz: tem de fé, permanece, persevere, confia. Não estou vendo nada. Quantas coisas nós esperamos na nossa vida secular, na nossa vida espiritual, aqui na vida da comunidade, aqui da BEI, quantas coisas nós esperamos, porém o Senhor diz: tadinho, olha para frente, persevera. Então a gente não pode coxar entre dois pensamentos. Será que Deus vai continuar? Será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer? Não, irmão, prossiga. A gente vai pela fé até quando Ele quiser. E aí, se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Por que ele não respondeu? Porque coxavam dois caminhos, dois pensamentos. Porque quando nós estamos num pensamento só, é amém, vem amém. Deus fiel e rei para todos nós. Mas se a gente não dá, a gente fica, será? Então eu tenho me chamado para essa posição. Mateus 12, 25 a 26 fala que Yeshua, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espera Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o reino? Então, ele está dizendo: não, todo reino tem que ser unido. O reino de Satanás tem que ser unido, o reino de Deus tem que ser unido. Se houver divisão, não vai subsistir. Não vai ter problema. Por isso, nós somos fiéis àquele que nos ordenou: convertei-vos, tirai o véu de vossas mentes. Êxodo 35, quando ele fala: então agora tomai do que tens uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntário, atrará por oferta ao Senhor. E ele determina ouro, prata e cobre. Se o Senhor te pedir hoje a tua casa, e se o Senhor te pedir hoje o teu carro, e se o Senhor te pedir hoje todo o teu salário, tu farias? Porque é isso que Ele quer de nós, um coração disposto a dar. Então Ele nos prova, porque o amor ao dinheiro, irmão, Ele nos prende. O amor às situações, o medo: não, se eu der vai faltar, se eu der eu não vou ter. Não, você não está confiando em Deus. Ele quer usar os trabalhadores, Ele quer usar os servos. Aí sabe o que acontece? Você gasta em dinheiro, em remédio, você gasta em cirurgia, você gasta em carro quebrado, você gasta em planos e coisas tudo mais caro. Você vai gastar tudo, muito mais em outras coisas, muito, muito mais, porque o Senhor diz que aquele que deixa a casa dele quebrada, ele assopra. Ele está soprando e você não está se dando conta. Não está vendo o que está acontecendo. Tuas roupas estão velhas, teus sapatos estão velhos, tuas coisas estão quebradas, tudo está ficando ruim, você não se toca. Por quê? Eu estou te pedindo, você não quer dar? Então você vai ficar nessa situação. Vai ter alguém que vai usufruir de todo o seu trabalho. Você não quer dar para mim, então eu vou usufruir tudo que você tem. Quem? Aquele que veio matar, roubar e destruir. Entende? Isso é o que o Senhor está falando para nós. A gente é tão perfeito que abre espaço para você escolher. Ele não diz nada. Quando ele fala de oferta, ele fala em Coríntios, é coração voluntário também. Ele fala o tempo todo isso. Mas ele está te provando, porque ele já te deu uma ordem. Ele já determinou: tomai e trazei. Isso é uma ordem direta. Porém, ele abre um parênteses: aquele que tem um coração voluntário. Por quê? Está te provando.
quer ver se você tem, quer ver se você está de boa, se você vai entender a oferta alçada. Vamos fazer uma oferta alçada para Beit Shalom. Vamos fazer? Vamos fazer o que Deus determinou. Vamos fazer? Senhor, que é isso de nós? Quanto mais se desprender das coisas pequenas, mais a gente sente e percebe a glória de Deus na nossa vida, mais nós vamos nos converter, mais nós vamos ser curados, sarados. Passado, sabe aquele passado lá atrás que ainda te perturba, que ainda não te trouxe a cura perfeita? O Senhor vai te curar. Ele quer todos nós curados. Todo mundo aqui tem uma história. E dentro dessa história tem um que lá no passado que ainda não está, dado um ponto, um nó amarrado, acabado, lançado para o outro lado. Ainda não quebrou. E gente, quando não cortar, quando não quebrar a aliança que ainda há no passado, você vai ter situações que vão te perturbar ainda ao longo da vida. Então tem que fazer. A oportunidade não pensa. É uma oportunidade que nós temos de confessar. É uma oportunidade que nós temos de colocar. Escreve tudo que você sente, tudo que você pensa, tudo que ainda incomoda. Põe lá no papel. Senhor, eu não quero sentar na mesa de preços. Eu preciso me libertar. Eu preciso me curar. Eu preciso ser um servo fiel. Sabe por quê, irmão? O Senhor quer os trabalhadores em ação. Ele deu talentos. E a gente está enterrando talentos com medo e não estamos fazendo o que Ele quer. Aí eu estou com medo. Aí guarda. Aí eu não vou fazer. Ah, porque é isso. Ah, porque é aquilo. Irmãos, Deus vai te cobrar. E Ele diz que Ele tira o que Ele te deu e dá para o outro. Então, pensa nisso. Deus ele tem talentos para nós em larga escala. Quando Ele quer te usar, é em larga escala. E Ele te torna destemido, ousado. Você prossegue, vai à frente, e Ele te torna, vai que eu abro a porta. Não é aquela situação de Paulo e Silas lá preso, lá, o seu anjo foi lá e abriu a porta. Ele abre a porta. E você entra. E você não tem nada. Como homem, material humano, coisas humanas, você não tem nada. Mas você tem algo dentro de você que ninguém tem. O poder de Deus. A glória de Deus. E ela vai contigo. E quando a gente carrega essa glória conosco, irmão, a gente não pode carregar uma mochila nas costas de situações do passado. A gente não pode carregar a mochila de uma vida de mimimi. A gente não pode, irmãos. A gente tem que ser soldado. E entenda, todas as vezes que Deus me dava sonhos de guerra, eu estava vestido de soldado. Era uma farda. E nessa farda eu estava guerreando, eu estava na lama, eu estava correndo. Sempre foi assim. Em situações muito adversas, Deus me mostra a guerra. E eu sou vestida como um soldado. E como soldado, a gente vai guerreando. Vamos lutando. Para quê? Em prol do reino dele. E na guerra, a gente é ferido, a gente é machucado, a gente é traído, a gente é emboscado, não é isso? Mas o Senhor é o Senhor Adonai Sebaot. Ele é o Senhor da guerra. E Ele vai à frente conosco. Mas estamos dispostos a seguir. Estamos dispostos a ser voluntários ao serviço do Eterno. Voluntários da forma que Ele quer. Seguir aquele ritmo que Ele está dando ali. Você está aqui na Beit Shalom, por exemplo. Nós estamos aqui. Não, fulano faz isso. Eu também para cá. Vamos lá, luta ali. Você luta no canto de lá. E vamos. Estamos dispostos, voluntários, a se dar, a se entregar para um serviço. Porque é isso que Ele só chamou o povo dele. Ele chamou o povo dele para um serviço. E Ele deu talento. Olha o que Ele fez com Bezalel. O Bezalel e a Oliabe. Você daria até o fim. Esses dois foram que receberam talentos imensos para fazer toda a obra. Eles fizeram tudo ali, melhorar ali a mesa dos pães, tudo que tinha que fazer, ele
talento assim é batalhar ouro, batalhar madeira, batalhar prata, e eles desenharam. Gente, a menorá, ali, essa menorá de cobre aqui, sei lá o que é aquilo ali, era uma flor, a cópula é uma flor toda elaborada, é tudo feito, é uma obra de arte. Você imagina o tempo que foi fazer esse ouro, que era tudo em ouro. Então, ali no deserto, e Deus fez, e Deus capacitou. Não vai capacitar nós? Não vai dar a nós esse coração disposto a fazer isso? Sabe, você arruma a sua casa, aí você bota um jarrão, bota um jarrão bonito lá, ou tem umas florinhas, você fica admirando, nossa, como ficou bonito esse jarrão que eu fiz. Você quer que você faça isso? Disposto a fazer isso para Ele. Então, e foi o que foi dito na Parashat Trumá, Êxodo 25, de 2 a 3. Fala aos filhos de Israel que me tragam a oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Entenda bem a estratégia de Deus. Ah, viu? Tá vendo? Para quem tem um coração do vazio, Deus está dizendo que não tem que obrigar. Deus está dizendo que não tem que fazer nada. Entendeu? Você está entendendo a estratégia de Deus? A estratégia é você ser voluntário. A estratégia é ver que você está com o coração disposto. Por isso que ele fala assim. Porque a ordem foi dada, tomar e trazer. Porém, ele repete: coração que se mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze. Uma oferta ao sábado. Então, essas coisas, as coisas de Deus, irmão, são muito mais além do que os nossos olhos, do que as nossas possibilidades. E Ele sabe muito bem. Porém, Ele quer ver a nossa disposição, o teu coração movido. E determinou o tipo de oferta. Em Êxodo 35, de 20 a 21, então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo homem cujo coração se moveu, cujo espírito impeliu, e trouxe oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação. Baruch Hashem, ganhamos um terreno hoje, vamos construir? Traga tijolo, traga cimento, traga mão de obra, vamos construir? E aí? Cadê o povo? É isso que Deus espera da gente. Ele espera que nós levantemos a casa dele, que nós venhamos a cuidar da casa dele, de tudo que ele precisa. Isso se chama oferta alçada. Irmão, a oferta alçada será de 1.000, 2.000, sei lá quantos mil for. Para a construção do templo, vamos fazer? É isso que Deus está falando para a gente, irmão. Não mudou nada. O que tem mudado, que eu tenho visto hoje, é o coração. A dúvida. Coração duro, Deus não usa. Ele não vai te obrigar a nada. Então, dentre esses, ele escolhe aqueles que irão fazer conforme lhes mostrar a sua obra, que nós falamos aqui de Bezalel, de Oliabe. No versículo 35, ele encheu de sabedoria do coração para fazer eles a obra, uma obra de mestre, e engenhosa, de bordador. Quer dizer, tinha bordador do pano azul, porque era bordado a cortina, não dá nem para chamar de véu, né? Uma cortina, era bordada com querubins. Então está dizendo aqui, ó, e o bordador em pano azul e em púrpura unia aquelas cores, porque é púrpura e azul, então tinha que unir aquele pano, fazer aquela cortina e bordar aquela cortina pesadíssima, entendeu? E aí ia de tecelão fazendo toda a obra e inventando invenções. Ele fala assim, das coisas que Deus mandava, como eu falei, a cópula, né? Era uma coisa como uma flor. E é difícil de fazer essas coisas, principalmente com o material que é fornecido, né? Então,
ele escolhe eles e nos lembra a palavra dos talentos, como deu uma comentário aqui, que recebemos para aplicar a obra para a qual fomos chamados. Temos que granjear, ou até o que tínhamos nos será tirado. A todos que achei chamar para cumprir uma ordem dele, estes ele os capacita. Assim como receberam habilidades específicas para fazer os utensílios do tabernáculo, como ele fala lá em Êxodo 35, de 30 a 31. Concluímos então esse pequeno estudo, não é um estudo muito aprofundado, porque teríamos que estudar até 2, 3 horas da tarde, cada utensílio como foi feito, como o Senhor ordenou, porém, para que sejamos um estudo que pelo menos o supra-sumo dele entra, ele fala, cada um de nós repartiu o seu espírito para cumprirmos uma ordem. Então, quando recebemos uma unção, quando recebemos um chamado, o Senhor repartiu algo. E aquilo tem que ser feito. Mas não é do jeito que a gente quer. Temos que entender isso uma vez por todas. Não é como a Sheila quer, não é como o Pinés quer, não é como a Alessandra quer, Camila, Cristiane, e não é como ninguém quer, é como ele. Então quando ele diz, faça assim, faça assim. Entendeu? Então a gente temos aqui uma comunidade, um corpo, temos um cabeça, o cabeça tem cabeça sobre ele. Então nós todos aqui estamos o quê? Para juntos cumprir uma ordem, um mandamento. O que você está fazendo com o que você recebeu? O véu ainda está posto sobre o seu rosto? Quando a gente está lá fora, a gente não está ligando muito o que está dizendo aqui não. Porque a gente está fora do fogo. Ó, santíssimo, santo, lá fora, é diferente. O que está lá fora não é o que está aqui dentro. Tem que entender. É como é o tabernáculo. Lá fora tem a bacia de lavar a mão. Lá fora o preparo para abrir, para entrar. E todo esse formato, ele tem um porquê. A gente tem que entender isso, para que o Senhor possa nos amadurecer. Então, Shabbat Shalom, que Deus possa continuar te abençoando ao longo dessa semana, que você possa ter, quero te convidar para te orar, convido todos a estarem de pé, despertar, acordar, orar. Que o Senhor nos abençoe de guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e põe em ti a paz. Beshem Yeshua HaMashiach, Adonai, Okshienu Yagah. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E o adiantado Shabbat. Que o Eterno esteja conosco. Amém.